Leitura de Atos, capítulo 7, versículo 1 ao 26. Pessoal, esse capítulo ele é um pouco grande, então eu vou dividir ele, tá bom? Então, esse vídeo vai do versículo 1 ao 26. Que tem como epígrafe a defesa de Estevão. Então, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitaria à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse Deus, e depois disso saíram e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-os de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Compraram por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha do faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração em visita a seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido. Mas tanto
matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, porque vós agradais um ao outro. Leitura de Atos, capítulo 7, versículo 1 ao 26. Então, essa história continua esse capítulo no próximo vídeo, tá bom? Eu tive que cortar porque ele é muito grande, tá bom? Então, vamos aguardar o próximo vídeo. Amém!